Hoje, na aula 13 de Economia Brasileira Contemporânea, nosso assunto será o primeiro governo de Lula, de 2003 a 2006. Este material, além de dados e fatos do material didático, poderá ter em alguns momentos a opinião desse autor acerca dos fatos ocorridos. Esta opinião não contém nenhum viés político partidário nem caráter eleitoral. Os objetivos dessa videoaula são que ao final você saiba identificar como a oposição ganhou as eleições de 2002, apesar do sucesso do Plano Real no combate à inflação, quais as principais características da política econômica do governo Lula, se houve continuidade ou não nas mudanças em relação às políticas do governo anterior e avaliar os principais resultados da política econômica do governo Lula. Após 20 anos de governo militar e 5 de redemocratização com o governo Sarney, finalmente, em 89, o país teve uma eleição direta para presidente da República. Quem venceu foi Fernando Collor, conforme vimos aqui. Depois de 89, nós tivemos mais 3 eleições em que Lula também foi candidato. Ele saiu derrotado em 3 das 4 disputadas. Finalmente, em 2002, num segundo turno, venceu José Serra, do PSDB, com mais de 52 milhões de votos, equivalente a 60% dos votos válidos. Nesta eleição, vários aspectos econômicos e políticos favoreceram o candidato Lula. Pelo lado econômico, os efeitos negativos do Plano Real, como a âncora cambial, a abertura econômica, o desequilíbrio na balança de pagamentos, influenciaram num baixo crescimento econômico e elevado desemprego. No aspecto político, nós tivemos 2. Um racha nas bases políticas que elegeu o FHC em 2 eleições, já que o PFL, aliado de outrora, inclusive tinha o seu vice, se distanciou do governo FHC. E dentro do próprio PSDB houve divisões e outros nomes do partido que também tinham a pretensão de ser candidatos. Nesse ambiente, José Serra foi enfraquecido para uma disputa presidencial, o que favoreceu o candidato Lula. O compromisso com a mudança e a posse. As mudanças nos discursos do candidato Lula contribuíram muito para a sua vitória. O PT, historicamente, sempre defendeu uma postura radical em relação aos vários aspectos econômicos e políticos. Pessoas ligadas ao PT, como parlamentares, militantes, caciques ou simpatizantes, criticavam a política de ajuste ortodoxo imposta pelo FMI e executada pelo governo FHC. Estes discursos produziam euforia e entusiasmo na militância, mas, por outro lado, os efeitos no mercado geravam inquietações, temor e até mesmo muito medo dos capitais especulativos. Com o passar do tempo, o tom desse discurso foi sendo alterado, e com a aproximação das eleições as mudanças se aceleraram. Até mesmo na escolha do vice em sua chapa foi uma demonstração disso. A posse e o compromisso com a mudança. No dia 1º de janeiro de 2003, Lula tomou posse como presidente do Brasil. Sua vitória significava, dentre outras coisas, a vitória da esperança, uma esperança de mudança. Esperavam o fim da recessão, do desemprego, violência no campo, na sociedade, nas cidades, pobreza, desigualdade econômica e social. Mudar para uma adoção de uma política de reconstrução nacional, com foco no crescimento, criação de novos postos de trabalho, inclusão social e o fim da submissão às exigências dos organismos mundiais, tal qual o FMI. As heranças recebidas pelo governo Lula. Na transmissão da faixa, o presidente FHC transmitiu também uma parte ruim e uma parte boa. Na parte ruim, foi definida por Mercadante como herança maldita, tínhamos pelo menos 12 pontos a serem levantados. As importações haviam caído 15% já em 2002 e acumulavam um déficit de 10 bilhões de dólares no período de 95 a 2002. A participação do Brasil nas exportações mundiais haviam caído 16%. A dívida externa bruta em relação ao PIB mais do que dobrou e triplicou de 94 a 2002. As reservas internacionais diminuíram 24 bilhões em 8 anos de dólares. A dívida do setor público praticamente duplicou. Os juros da dívida consumiam 9% do PIB e 49% da arrecadação. A carga tributária aumentou de 29% para aproximadamente 36% do PIB.
Havia também uma grande contração no crédito, a economia cresceu a uma taxa média de só de 2% ao ano, o desemprego aumentou e o número de trabalhadores sem carteira assinada saltou para 28% da população economicamente ativa. Mas nem tudo era ruim. Na visão dos que estavam saindo, o Brasil estava repleto de coisas boas, que o governo FHC deixou um saldo positivo e muito importante, que era caracterizado por um tripé de políticas públicas como meta de inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal, que, se mantidas, dariam condições para o desenvolvimento econômico baseado numa inflação baixa e no equilíbrio externo. Mudanças estruturais importantes como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o PT era contra, a reforma parcial da Previdência Social, que o PT era contra, ajuste fiscal dos estados, o fim do monopólio das estatais em setores importantes, como telefonia e siderurgia. Uma rede de proteção social relativamente bem desenvolvida, com programas já implantados, o LOAS, o Bolsa Escola, o Bolsa Renda, o Bolsa Alimentação, embriões do programa Bolsa Família, o Auxílio Gás, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e avanços institucionais em diversos campos. Por exemplo, tínhamos um Banco Central autônomo, uma instituição presidencial revalorizada, os ritos da democracia foram rigorosamente seguidos e os 8 anos de um governo civil se encerraram na data prevista, com a passagem normal do cargo para o seu sucessor. Assim, a herança bendita tinha reformas estruturais e uma política econômica consolidada, uma rede de proteção social e, sobretudo, a estabilização dos preços na economia. Esse era o ambiente perfeito, mas que era caracterizado por graves problemas estruturais e conjunturais, na hora que Lula assumiu. O governo Lula. Depois da posse, o presidente Lula nomeou sua equipe de governo e nela estava Antônio Palocci, como ministro da Fazenda e capitão de sua equipe econômica. O novo presidente sabia que deveria manter a parte nobre do governo anterior, a estabilidade dos preços. A tendência de inflação estava em subida e havia uma perspectiva de perda do seu controle. O novo governo se apressou em adotar um conjunto de medidas ainda no início, que iremos detalhar agora. Começamos com a nomeação do economista Henrique Meirelles para o cargo de presidente do Banco Central. E ele anunciou que seria mantida toda a diretoria do Banco Central. Assim, acalmou os investidores internacionais. Anunciou as metas de inflação para o primeiro biênio com patamar em torno de 6% ao ano. Estipulou a meta do superávit primário em 4% do PIB. Determinou corte nos gastos públicos e que se fizessem necessários para viabilizar o objetivo fiscal. Aumentou a taxa básica de juros, a Selic, para 26,5%. Ainda dentro dessas medidas, ele renovou o acordo com o FMI, enviou ao Congresso uma proposta de reforma tributária e previdenciária, e como reflexo dessas medidas, houve um aumento na entrada de capitais externos, aumento das exportações e importações, mas as exportações cresceram mais, gerando um saldo positivo na balança comercial. Com essas medidas, acalmou os mercados e a desconfiança e incertezas cessaram. A partir daí, todos os indicadores macroeconômicos foram favoráveis em seu primeiro ano. A avaliação do governo Lula de 2003 a 2006. O presidente Lula, durante os 4 anos do seu primeiro mandato, recebeu uma saraivada de críticas tanto da oposição quanto daqueles que pertenciam à base política do seu governo, inclusive do PT. O ano de 2002 tinha sido muito ruim para a economia. Do ponto de vista político, o novo governo optou pela construção da confiança. Assim, na ótica econômica, houve muita continuidade. O governo manteve a política econômica do Plano Real. As mudanças nos indicadores macroeconômicos logo chegaram. Com sua política econômica eficaz, a inflação medida pelo IPCA caiu de 12% para 3% em 2006. As exportações e as importações cresceram sistematicamente com leve predomínio das exportações sobre as importações. Isso permitiu os saldos crescentes da balança comercial em todos os anos. Nesse período, as reservas cambiais líquidas acumuladas tiveram um aumento de 127%.
Houve superávit primário em todos os 4 anos e, segundo dados do Diese, o desemprego caiu em todos os anos e em 2006 estava em 9,3%. A taxa de crescimento do PIB caiu em 2003, mas nos outros anos as taxas oscilaram para cima e a média de 2003 a 2006 foi de 3,4%. Desse modo, o país estava então melhor do que no início do seu mandato. O mensalão, o maior fiasco do governo Lula. O governo Lula não foi só um mar de amores. Em junho de 2005 estourou o maior escândalo e que muito ameaçou o seu governo. Foi o mensalão, um escândalo de compra de votos no parlamento. Esse escândalo, assumido pelo então deputado federal Roberto Jefferson, ele mesmo, Roberto Jefferson, nada mais era do que uma mesada paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do executivo. Segundo o deputado, a prática era comum na política entre os parlamentares e acusou o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, de ser o mentor do esquema. O escândalo estourou em junho de 2005. A denúncia era de que o PT pagou a vários deputados R$ 30 mil por mês para votar favoravelmente aos desejos do governo na Câmara Federal. Os recursos vieram de orçamentos da publicidade de empresas estatais, canalizados através da agência de publicidade de propriedade de Marcos Valério. A investigação envolveu membros de 8 partidos políticos e grande parte das lideranças do PT foram afetadas e muitos renunciaram ou não conseguiram a reeleição. A economia brasileira como um todo não foi impactada pelo escândalo. Roberto Jefferson foi expulso da Câmara dos Deputados e condenado pela Justiça. Todos os demais envolvidos foram julgados pelo ocorrido. As mudanças no modo de governar. Um conjunto de mudanças pôde ser identificado em função das medidas adotadas pelo novo governo nesse período. Mercadante apresentou algumas medidas no plano institucional voltadas para a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento econômico e social do país. Dentre elas, o fortalecimento do BNDES, a democratização no acesso ao crédito e redução dos custos para a população, a renegociação de dívida de pequenos produtores rurais, a adoção de uma política externa de liderança na América Latina, a expansão do programa PRONAF de agricultura familiar, a unificação no programa Bolsa Família de todos os programas de transferência de renda iniciados em 2001 e implementou o Fundeb. Criou o ProUni e 31 novos campos universitários na rede pública federal. Essas mudanças também se fizeram acompanhar de outra ainda mais importante, a redução da pobreza, definida especialmente numa melhor distribuição de renda. Os programas de combate à pobreza. Os pobres no Brasil em 1993 correspondiam a 41% da população economicamente ativa. Com o advento do Plano Real, esse percentual oscilou ao longo dos anos 90 até 2000 na faixa de 34%. Historicamente no Brasil, a estratégia utilizada para reduzir a pobreza era de crescimento econômico, ou seja, aumentar a renda das famílias para aumentar o seu consumo e assim saírem da condição de pobreza. No período de 2001 a 2005, o percentual de pobres no país caiu quase 5%. Isso trouxe duas transformações desejáveis. Houve crescimento da renda e diminuição da desigualdade. Mas a principal força na redução da pobreza foi a redução na desigualdade e não o crescimento econômico. O governo Lula, o percentual de pobres variou entre 28% e 19% no último ano de seu governo. O risco Brasil. As mudanças também atingiram o risco país. O risco país mede a capacidade de um país de pagar o principal e os juros da sua dívida nas datas prometidas. A capacidade de pagamento é decorrente da qualidade das políticas econômicas. Tecnicamente, o risco país é o quanto um país paga a mais de juros em relação aos títulos do Tesouro Americano, país considerado como o mais solvente, ou seja, o de menor risco. Quanto maior for essa margem de ganho, maior a probabilidade da inadimplência estimada pelos investidores. Várias agências internacionais fazem a classificação de risco país.
As principais são a Moody's, Standard & Poor's, Fitch e BCA. Cada agência usa uma metodologia diferente, mas todas dividem suas classificações em dois níveis: grau de especulação e grau de investimento. Em 2002, o Risco Brasil superou a barreira dos 2.400 pontos, iniciou uma tendência de queda e ficou abaixo dos 200 pontos no final de 2006. Com essa pontuação, o Brasil continuou na classificação de especulação, mas manteve uma trajetória de queda e finalmente atingiu o grau de investimento. A aprovação popular. Ancorado nos números, o governo Lula passou a surfar ao lado de elevados índices de popularidade e de aprovação do seu governo. Em pesquisa feita pelo Ibope a pedido da CNI, divulgada em dezembro de 2006, o presidente chegou ao final de seu mandato com a sua melhor avaliação. Na perspectiva dos eleitores, a avaliação ótima ou boa estava em 57%, enquanto a ruim ou péssima, 13%. 28% consideravam o seu governo regular. 89% dos entrevistados consideravam que 2007 seria um ano muito bom ou bom. O governo recebeu, em média, a nota 7 dos entrevistados. Todos esses números ajudam a entender o porquê o presidente Lula se candidatou a um segundo mandato e se reelegeu com 58 milhões de votos, um recorde nacional. Em relação a 2002, ele ampliou sua votação em mais de 5 milhões de votos. E assim nós encerramos mais essa videoaula. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Lembrando sempre que este material é complementar ao material disponibilizado na plataforma e nunca deve ser único nos seus estudos.